Nem toda perda é castigo. Às vezes é Exu tirando do seu caminho aquilo que você não teve coragem de cortar. A pessoa sumiu, o plano travou, a porta fechou. Você achou que era azar, mas talvez fosse proteção. Porque quando Exu limpa uma estrada, primeiro ele tira da frente tudo que ia te derrubar. E o último sinal deste vídeo é o mais perigoso, porque ele parece derrota, mas pode ser o maior livramento da sua vida. Muita gente pensa que caminho aberto é só dinheiro chegando, porta abrindo e problema sumindo. Mas não é assim. Antes de um caminho abrir, ele precisa ser limpo. E limpeza espiritual quase nunca é confortável. Ela mexe com pessoas, mexa com planos, mexa com verdades escondidas, mexa com aquilo que você ainda chama de amor, mas já virou prisão. Então presta atenção, porque talvez sua vida não esteja travada, talvez ela esteja sendo rearrumada. E o primeiro sinal já começa com uma dor que quase todo mundo sente. O primeiro sinal é quando pessoas começam a se afastar sem explicação. A conversa muda. A resposta demora. A presença esfria. A pessoa que antes estava sempre ali começa a desaparecer. E você pensa: será que eu fiz alguma coisa? Mas nem todo afastamento é abandono. Às vezes é limpeza. Tem gente que só consegue ficar perto enquanto sua vida está parada. Enquanto você aceita pouco. Enquanto você não enxerga seu valor. Enquanto você ainda permite ser usado. Mas quando seu caminho começa a abrir, essas pessoas começam a perder espaço. Não porque você mandou embora, mas porque a energia delas não consegue mais ficar. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. Algumas pessoas não saem da sua vida porque querem. Elas saem porque não têm mais permissão espiritual para ficar. Exu é caminho, e caminho sujo não anda. Antes de abrir a estrada, ele limpa a entrada. Por isso, observe quem se afastou quando você começou a mudar. Quem ficou estranho quando você começou a se levantar? Quem sumiu quando percebeu que você não era mais fácil de manipular? Às vezes, a primeira abertura de caminho vem disfarçada de solidão. E essa solidão dói, mas também revela. Porque quando as pessoas erradas saem, sobra espaço para o que é certo chegar. Só que o segundo sinal é ainda mais forte, porque não tira pessoas da sua frente. Ele tira a venda dos seus olhos. O segundo sinal é quando sua visão muda. Você começa a perceber coisas pequenas. Uma frase falsa, um olhar atravessado, uma energia pesada depois de uma conversa, uma promessa que nunca se cumpre, uma pessoa que só aparece quando precisa, e aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Você não sabe explicar, mas sente. É como se algo dentro de você dissesse: presta atenção. Isso não é pouca coisa, porque antes de Exu abrir uma estrada, ele pode abrir seus olhos. Ninguém escolhe o caminho certo enquanto está cego. Tem gente pedindo o caminho aberto, mas continua andando com quem fecha a estrada. Tem gente pedindo proteção, mas continua contando seus planos para quem torce contra. Tem gente pedindo resposta, mas ignora todos os sinais. Quando Exu começa a limpar, a ilusão começa a cair. E quando a ilusão cai, a verdade aparece. E a verdade assusta porque ela mostra que nem sempre você estava perdido. Às vezes você estava cercado. Você percebe que confiou demais, falou demais, esperou demais, perdoou demais. E então, entende uma coisa difícil. Nem todo mundo que está perto está junto. Alguns só estão assistindo, outros estão sugando, e alguns estão esperando você cair. Mas quando seus olhos abrem, o jogo muda.
Você para de explicar sua dor para quem se alimentava dela. Para de insistir em quem só te atrasa. Para de chamar de coincidência aquilo que sua alma já tinha percebido. Mas existe um sinal que confunde muita gente, porque ele parece caminho fechado, quando na verdade pode ser proteção. O terceiro sinal é quando seus planos começam a travar. Você tenta uma coisa. O que está acontecendo? Não vai. Tenta de novo. Algo impede. Vai fechar um negócio. Isso não dá é problema. possível, Ba. Vai insistir em uma pessoa. Tudo complica. Vai voltar para um lugar. Alô, você está aí? A porta fecha. Droga, caiu E de a novo. primeira coisa que você pensa é: minha vida está amarrada. Mas calma. Nem toda trava é demanda. Nem todo atraso é castigo. Nem toda porta fechada é derrota. Às vezes a porta fechou porque atrás dela tinha queda. Tem convite que parece oportunidade, mas é armadilha. Tem pessoa que parece amor, mas é prisão. Tem dinheiro que parece bênção, mas vem com cobrança pesada depois. Tem caminho que brilha na entrada, mas escurece depois que você entra. Exu também trabalha no desvio. E desvio no começo parece atraso. Só depois você entende que foi livramento. Presta atenção nisso. Talvez aquilo que não deu certo não fosse uma perda. Talvez fosse uma armadilha que perdeu força antes de te alcançar. A gente sofre quando uma porta fecha, mas às vezes a espiritualidade vê o que a gente não vê. Você queria entrar, mas se entrasse, talvez não saísse inteiro. Você queria aquela pessoa, mas talvez aquela pessoa fosse te quebrar. Você queria aquele caminho, mas talvez ele cobrasse sua paz. Então, quando algo trava de um jeito estranho, observe. A pergunta não é só: por que isso não deu certo? A pergunta verdadeira é: do que eu fui protegido quando isso não aconteceu? E se você começou a receber avisos repetidos, o próximo sinal pode explicar por que sua intuição anda tão forte. O quarto sinal é quando os avisos se repetem. Você sonha com estrada, com portão, com chave, com vela, com fogo, com encruzilhada. Ou acorda com uma sensação estranha, como se tivesse recebido uma mensagem, mas não conseguisse traduzir. Durante o dia também acontece. Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você sente que não deve ir a um lugar. Muda de caminho em cima da hora. Desiste de uma conversa. Sente um arrepio sem motivo. Escuta uma frase aleatória que parece resposta. Na espiritualidade, nem todo aviso vem como voz. Às vezes, vem como incômodo, como peso, como repetição, como certeza silenciosa. Exu fala no movimento, na rua, no encontro, no desencontro, na frase que chega na hora exata. Mas aqui existe um cuidado. Não transforme tudo em sinal. Isso enfraquece sua percepção. Sinal verdadeiro não vem para te deixar desesperado. Ele vem para te dar direção. Ele não aumenta só o medo. Ele aumenta a clareza. Se o mesmo aviso voltou 3 vezes, talvez não seja coincidência. Talvez seja a estrada tentando falar com você. Observe o que está se repetindo. Qual sonho voltou? Qual nome insiste? Qual lugar pesa? Qual sensação aparece sempre antes de algo acontecer? Às vezes, Exu não grita. Ele aponta. Mas quem está distraído não vê. E quem insiste em não ver, acaba aprendendo pela dor. Só que existe um sinal ainda mais duro, quando aquilo que estava escondido começa a aparecer sem você procurar. O quinto sinal é um dos mais fortes e um dos mais dolorosos. Quando Exu limpa um caminho, o escondido aparece.
Mentiras surgem, máscaras caem, conversas aparecem, intenções ficam claras. Aquela sensação estranha finalmente ganha prova. Você descobre algo que muda tudo. E no começo parece tragédia, porque ninguém gosta de descobrir que foi enganado. Ninguém gosta de ver uma máscara cair. Ninguém gosta de perceber que defendeu quem não merecia defesa. Mas pensa comigo. Se uma mentira estava te prendendo, a verdade é uma chave. Se uma pessoa falsa ocupava espaço, a revelação é limpeza. Se uma situação escondida bloqueava sua vida, o esclarecimento é abertura de caminho. Muita gente pede caminho aberto, mas não quer encarar a verdade. Quer bênção, mas não quer corte. Quer mudança, mas não quer perder o que atrasa. Quer proteção, mas continua abraçada ao perigo. Só que caminho limpo exige verdade. Não dá para construir futuro em cima de mentira. Quando a verdade aparece, a responsabilidade muda de lugar. Antes você podia dizer que não sabia. Agora, se continuar, é escolha. Esse sinal é um divisor. Antes dele você suspeita. Depois dele, você entende. E quando entende, não dá mais para voltar a ser quem era. A verdade pode doer, mas a mentira prende. E Exu não abre caminho para você continuar preso. Ele abre caminho para você andar. Mesmo que antes disso precise mostrar quem estava segurando sua corrente. E quando essa corrente começa a romper, o próximo sinal aparece dentro de você. O sexto sinal não começa fora, começa dentro. Você sente uma inquietação, uma vontade de limpar a casa, organizar suas coisas, tomar um banho de ervas, cuidar da sua energia, parar de falar com certas pessoas, sair de grupos, mudar sua rotina, voltar a se olhar com respeito. É como se algo dentro de você dissesse: eu não caibo mais nessa vida antiga. Isso é muito importante, porque caminho aberto não é só uma porta que aparece, é uma versão sua que nasce. Não adianta pedir movimento e continuar parado. Não adianta pedir proteção e continuar entrando nos mesmos lugares que te derrubam. Não adianta pedir abertura e continuar alimentando o mesmo medo. Exu é caminho, mas quem caminha é você. E quando a energia muda, o velho começa a incomodar. A conversa que antes você tolerava começa a pesar. O ambiente que antes parecia normal começa a sufocar. A pessoa que antes você aceitava começa a revelar o quanto te diminuía. E um dia você percebe: eu não quero mais viver assim. Talvez sua vontade de mudar tudo não seja confusão. Talvez seja sua energia finalmente pedindo passagem. Esse é o momento em que muita gente trava, porque sente o chamado da mudança, mas tem medo do preço. Medo de perder pessoas, medo de ficar só, medo de recomeçar. Mas ninguém atravessa uma encruzilhada carregando tudo. Alguma coisa fica, alguma coisa parte, alguma coisa precisa morrer para outra nascer. E é por isso que o sétimo sinal é o mais forte de todos, porque ele parece perda, mas pode ser Exu te salvando. O sétimo sinal é o mais difícil de entender. A porta certa aparece depois de uma perda. Você perde uma oportunidade. Depois surge uma melhor. Uma pessoa sai da sua vida. Depois sua paz volta. Um plano desmorona. Depois aparece um caminho mais limpo. Na hora você chora. Você pensa que foi rejeitado. Pensa que foi abandonado. Pensa que perdeu. Mas depois percebe: se aquilo tivesse ficado, teria te destruído. Esse é o ponto em que tudo muda. Porque Exu não abre qualquer caminho.
Ele abre o caminho que precisa ser aberto. E para esse caminho aparecer, outro precisa fechar. A encruzilhada não é só lugar de escolha, é lugar de corte. É onde você entende que não dá para seguir em duas direções ao mesmo tempo. Você não pode pedir vida nova e continuar preso à velha. Não pode pedir caminho limpo e continuar pisando onde sua alma já avisou que não tem passagem. Não pode pedir proteção e continuar negociando com aquilo que te destrói. Talvez Exu não tenha tirado nada de você. Talvez ele tenha tirado você do perigo. E aqui está o detalhe que muda tudo. Exu não estava fechando seus caminhos. Ele estava fechando os caminhos errados. Ele não estava atrasando sua vida. Ele estava impedindo que você chegasse mais rápido ao lugar que ia te quebrar. Ele não estava te deixando sozinho. Ele estava tirando da sua volta quem só caminhava com você para te puxar para trás. E quando você entende isso, a dor muda de nome. Ela deixa de ser perda e começa a parecer livramento. Então, se pessoas se afastaram, se seus planos travaram, se verdades apareceram, se sua intuição ficou mais forte, se você sente vontade de mudar tudo, e se uma porta nasceu logo depois de uma perda, não ignore. Pode ser maturidade, pode ser consequência das suas escolhas, pode ser a vida te ensinando, mas também pode ser movimento espiritual. E quando Exu se movimenta, a vida não fica igual. Ela vira encruzilhada, e na encruzilhada, ninguém fica parado para sempre. Ou você volta para o que te prende, ou atravessa o que está se abrindo. Mas lembre disso, nem todo caminho fechado é maldição. Às vezes é Exu dizendo: por aqui, você não passa mais, porque o que te esperava ali não era destino, era queda. E o que pareceu fim, pode ter sido a primeira vez que seus caminhos começaram a abrir de verdade. Se esse vídeo falou com você, escreve nos comentários: Laroye Exu, abra meus caminhos. E se você quer entender os sinais espirituais que aparecem na sua vida, se inscreve no Fio de Conta. Aqui, a gente não espalha medo. A gente fala de caminho, proteção, verdade e espiritualidade com respeito. Laroye Exu.